Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa, Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24. De modo especial nesta 31ª semana do tempo comum, quando Deus nos chama à santidade. O Evangelho desta terça-feira vai mostrar para nós que a santidade é um convite que Deus faz a todos nós, não simplesmente a um pequeno grupo de pessoas. Por isso, o Evangelho desta terça vai dizer para nós assim: um homem que estava à mesa com Jesus mostrou que a santidade também implica em ser feliz, porque feliz é aquele que come o pão no reino dos céus. Nós sabemos que o alimento espiritual para a alma do cristão é a Eucaristia. O reino dos céus começa aqui neste mundo. Como nos ensina Santo Agostinho, de Páscoa em Páscoa, de Eucaristia em Eucaristia, nós vamos caminhando até a Páscoa eterna junto de Deus. O pão do reino é a Eucaristia. Logo, o reino dos céus, para nós aqui na terra, é participar da Santa Missa. Por isso eu pergunto, como você tem participado da missa? Qual é a disposição que você se dirige ao altar do Senhor para receber o seu corpo e sangue? Porque dependendo da maneira que nós nos aproximamos da comunhão, nós seremos felizes ou seremos infelizes. Porque o próprio Jesus diz: aquele que comunga em pecado, comunga a própria condenação. O chamado à santidade para todos, mas nem todos respondem positivamente ao convite que Deus nos faz. Jesus contando que um homem deu um banquete e chamou muitas pessoas. Ele está dizendo: todos nós somos chamados à santidade. E mais, quando estava tudo pronto, ele mandou um dos seus empregados chamar os convidados, dizendo: Vinde, tudo está pronto. Veja, nós que desejamos fazer a vontade de Deus e alcançar a santidade, só precisamos fazer aquilo que Deus quer, porque Ele já fez tudo para nós. Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, Ele já nos deu a força do Espírito por meio do seu Filho Jesus pregado na cruz. Basta eu e você respondermos positivamente ao chamado dele. Jesus vai dizer no Evangelho que 3 grupos de pessoas que foram convidadas para este banquete não quiseram participar do banquete que ele tinha preparado, o banquete do reino. E assim nos diz o Evangelho. O primeiro grupo não foi porque ele tinha comprado um campo. O segundo grupo não foi porque tinha comprado 5 jutas de boi. O terceiro grupo não foi porque tinha casado. 3
razões, 3 desculpas que deram para não participar do banquete do reino. E Santo Agostinho, meditando esse evangelho, ele vai dizer que essas 3 razões nada mais são que as 3 concupiscências que o homem experimenta todos os dias, que o afasta de Deus. Aquele homem que comprou o campo e foi ver as terras compradas, estava preso no pecado do ter. O seu orgulho impedia-o de renunciar o ter para ganhar aquele que era o tudo. Depois, Agostinho vai dizer, aquele homem que comprou as 5 jutas de boi e foi experimentá-las, Agostinho vai dizer que a imagem das 5 jutas, na verdade, seriam os 5 sentidos que o ser humano possui. A imagem do pecado, do prazer. Porque é no nosso corpo que o inimigo vai agindo para que nós tenhamos prazer nas coisas que experimentamos. Por fim, Agostinho vai dizer, aquele homem que casou e não poderia ir no banquete preparado. Ele estava parado no poder. Porque ele disse, eu casei e não posso ir. Por quê? Porque ele toma posse da sua esposa. Ele usa o poder do sacramento, da união conjugal, para dizer não àquilo que era convite divino. Eu pergunto, e nós? Qual a desculpa que estamos dando para não participarmos do banquete que Deus preparou? Que Ele simplesmente convida, vinde, porque tudo está pronto. Mas muitas vezes nós não queremos participar do banquete do reino, o banquete dos santos, o banquete dos filhos, que tornam-se felizes alimentando-se com o pão do reino dos céus, que é o próprio Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro, Julião e Imar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.